pessoal, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Marcos do canal Poker Lovers, o seu canal de poker. Como eu havia prometido hoje, o nosso vídeo vai ser sobre as duas grandes divisões do poker. Uma é a modalidade esportiva, que são os torneios, e a outra é a modalidade de cash game. O que difere uma da outra? Tudo! A única semelhança é a regra geral do poker, mas de resto são completamente diferentes. Vamos começar pelo cash game. Aqui os jogadores que compõem a mesa podem chegar de ser a 6 a 9 jogadores na grande maioria das casas, podendo eventualmente variar para menos ou para mais, podendo chegar até 11 jogadores em uma mesa. Atualmente é muito raro ter uma mesa com 11 jogadores, a grande maioria joga com 9 pessoas, mas existe uma modalidade que apenas 2 jogadores participam e se chama HU, na sigla em inglês Heads Up. O HU pode ser tanto no cash quanto em torneios. No cash game, cada ficha tem o seu valor correspondente em dinheiro, ou seja, R$1 equivale a uma ficha de 1 e R$10 a uma ficha de 10, e assim por diante. Existe um valor mínimo e um valor máximo que cada jogador pode entrar em uma determinada mesa. Esse valor de entrada se chama buy-in e varia de acordo com cada mesa. O objetivo é ganhar as fichas dos adversários e sair da mesa com lucro. Alguns jogos determinam um tempo mínimo de permanência na mesa para os jogadores que estejam positivos e outros não determinam esse tempo, onde a pessoa pode jogar uma única mão, levantar e sair com seu lucro. Uma das características do cash game que diferem dos torneios é exatamente o tempo de permanência na mesa, que é muito menor do que o tempo de um torneio, o qual pode durar 12 horas ou até mesmo alguns dias. Para as pessoas que não podem participar de torneios por falta de tempo, o cash game se torna a melhor opção. O poker não é um jogo de azar, e sim de habilidades e conhecimento que tem uma parcela de sorte envolvida entre 20% e 30%. Quanto mais mãos se joga, menor é a participação da sorte e maior necessidade do jogador possuir habilidades. Jogos longos diminuem a variância, que é a possibilidade de um jogador ruim ou de muita sorte ganhar um torneio. Somente jogadores habilidosos chegam a uma mesa final de um torneio. O grande segredo do cash game é saber parar na hora certa, tanto quando se está ganhando quanto nos períodos onde se está perdendo. O maior erro que se comete no cash game é permanecer na mesa por longos períodos quando se está ganhando, pois a variância pode dar uma mão de engate, onde aquele que está positivo ganha cartas muito boas, chamada de mão forte, e o adversário tem cartas fracas, mas que no fim do jogo podem acabar ganhando daquela mão e tomando todo o lucro daquele que estava positivo. Se ele tivesse saído no lucro, teria sido ótimo, mas agora ele perdeu o lucro e vai tentar recuperar, e pode acabar perdendo ainda mais e sair negativo. Isso é muito mais comum do que se pode imaginar. No torneio, as fichas não possuem valores equivalentes do dinheiro. Tem torneio que o jogador paga R$500 para entrar e recebe 30 mil fichas ou mais. Existem torneios de diversos valores. Quanto maior o valor do buy-in e o maior número de participantes, maior é a premiação final. Buy-in é o valor estipulado de entrada tanto no cash game quanto dos torneios. Tanto um quanto o outro possuem o chamado rake, que é o lucro da casa. No caso do cash game, a maior parte das casas do Brasil cobra um rake de 5% de cada mão jogada. Nos Estados Unidos, geralmente os cassinos cobram uma taxa fixa, independente do tamanho do pote. Já nos torneios, as casas cobram de 20% a 25% do valor arrecadado das inscrições. O objetivo do jogador de um torneio é sobreviver o maior tempo possível e eliminar os outros jogadores, ganhando as fichas dos adversários e aumentando seu stack, que seria a quantidade de fichas. Quanto maior a quantidade de fichas, mais forte e difícil de ser eliminado o jogador se torna. A grande vantagem dos torneios sobre o cash game é que com pouco dinheiro investido pode-se ganhar bastante. A grande vantagem do cash game é poder ficar pouco tempo e sair lucrando. Os grandes lucros ocorrem mesmo nos torneios. É verdade que existem jogos de cash game muito caros, mas os riscos de se perder muito são elevados também. Ninguém perde muito jogando torneios, especialmente se entender a lógica do poker. O torneio é a melhor forma de se praticar o poker como esporte. Se você está iniciando agora, o melhor caminho é participar de torneios e aprender a dinâmica com bons instrutores. Existem muitos bons cursos online e presenciais, tanto no Brasil como em outros países. Em outros vídeos eu vou indicar alguns cursos para vocês.
Acompanhe o nosso canal e terão muitas informações valiosas. Nos siga no Instagram, pokerlovers.com.br. Aguardem os próximos vídeos, pois neles eu vou te apresentar como funciona a dinâmica do poker, as regras, nomenclaturas e muitas outras informações relevantes para você que está iniciando e quer aprender sobre este esporte emocionante e fascinante, onde qualquer pessoa pode jogar, independente da idade e das condições físicas. Como esporte da mente, a única coisa que o poker exige é ter uma capacidade cognitiva ativa e ter capacidade de aprendizado. Nem de dinheiro a pessoa precisa, pois se for um bom jogador, outros podem patrocinar a entrada em torneios, dividindo os lucros. Fiquem atentos aos próximos vídeos, sigam o nosso canal, uma ótima semana para todos e procurem aprender mais sobre o poker.